Fala galera, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, decidi analisar a habilidade de luta de um dos personagens mais icônicos da DC. Então vamos ver o poder de combate do Arqueiro Verde, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Um breve detalhe a ser lembrado, é que reuni os feitos do personagem de forma mais geral, sem dar foco para uma fase específica, então vamos ver lutas antigas, e lutas de quadrinhos mais modernos. Embora sua habilidade com o arco seja o que definiu o conceito do personagem, o Arqueiro Verde é um cara muito competente quando é hora da porrada, ele usa muito seu arco nas lutas mas não é dependente dele, diria até que sua habilidade é subestimada. Oliver Queen pagou os melhores instrutores particulares de artes marciais para treiná-lo, cada um com especialidades diferentes, e posteriormente, é mostrado que ele contratou até o Natas para lhe instruir. E se você se pergunta quem é Natas, é só um sujeito que treinou ninguém menos que o próprio Exterminador. Ou seja, só o treinamento do personagem já mostra que não foi qualquer coisa. Já no seu estilo de luta, o Arqueiro Verde é um cara muito acrobático, com muita fluidez nos movimentos e que não luta para ser elegante, ele cai para cima para vencer, então não se importa de lutar sujo. Além disso, ele evita finalizar seus oponentes e prefere só neutralizar, mas em situações extremas, o Oliver pode acabar com eles, muito a contragosto mas se for necessário ele faz. O Vigilante sabe sobre pontos de pressão e lugares que causam mais dano, tendo acertado propositalmente a artéria femoral de um oponente com uma flecha para dar um basta na briga, e lutando contra uma adversária treinada, ele identificou que ela sabia karatê e que tentou acertar um ponto de pressão no seu antebraço. Sozinho e aparentemente sem o arco, o Oliver provou que pode lutar contra vários inimigos de uma vez, sem precisar se esforçar de verdade. E esses caras não foram de arrasta, mas vão passar algumas semanas no hospital e talvez meses se recuperando de ossos fraturados. Completamente desarmado, o arqueiro ainda venceu um oponente que usava 2 lâminas. Não foi uma luta fácil e o Oliver não saiu ileso, mas ganhou. Uma vez, sozinho e usando seu arco junto com suas habilidades de combate, o herói venceu um grupo bem numeroso de capangas que usavam armas de fogo. Não foi um passeio no parque nem foi rápido. Aqui vemos que sua estratégia e flechas especiais fizeram diferença, mas no fim, depois de distribuir porrada em geral, o Oliver era o último de pé. Já em lidar contra personagens famosos, o Arqueiro Verde venceu o Lanterna Verde, no caso Hal Jordan, enquanto esse último não usou seus poderes. Aqui foi um confronto breve, e o Lanterna até acertou alguns golpes, mas quem terminou mais ferrado foi ele, até os dois se reconciliarem. E claro, o Oliver já lutou contra o Pistoleiro, um dos caras conhecidos por ter uma mira que rivaliza com a do herói. Aqui foi bem equilibrado, porque mesmo com os dois tendo arsenais diferentes eles conseguiam acertar os projéteis um do outro, e mantiveram o confronto numa distância onde ambos possuem chance de dar o próximo disparo. Tem uma hora que o pistoleiro pensa rápido e acerta a corda do arco do Oliver, deixando ele vulnerável, até que o arqueiro derruba uma flecha que emite ondas sonoras que deixam o mercenário de joelhos. Isso dá tempo pro herói ajustar seu arco e ainda acertar uma das pistolas de pulso do seu adversário. Quando eles estão para continuar o confronto depois de uma pequena explosão, os dois são interrompidos por civis que querem que a confusão acabe. Nisso, eles vão para um bar e tentam se acertar no diálogo, até competindo de forma amistosa num jogo de dardos, só para terminarem empatados porque acertam os dardos no mesmo lugar. Aqui eu deixo para vocês decidirem qual dos dois tem a melhor mira. Além disso, o arqueiro também peitou o Capuz Vermelho. Aqui eles até começam com seus arsenais padrões, e conseguem acompanhar os movimentos um do outro. O Oliver até acha que vai conseguir incapacitar o Jason ao acertar uma flecha no seu tornozelo, só pro Capuz bloquear seu disparo com uma espada. Aqui, o Jason saca 2 lâminas e quer ver como o Oliver se sai sem o arco, então ele também saca uma katana e os dois começam um duelo. Só que a ideia do Capuz cai contra ele, porque o arqueiro acaba levando a vantagem e termina derrotando o Jason, ficando a um movimento de finalizar o Vigilante que um dia foi o Robin. Ainda na Bat-Família, o Arqueiro Verde também lutou contra o Batman, mas aqui o contexto não é tão simples. Acontece que nessa situação, o Oliver aparentemente foi mentalmente controlado para ter suas inibições desligadas, e ele já estava meio estressado com o Batman que estava ali perto, então os dois caem pra porrada. É bem nítido que o Bruce está se contendo e mais bloqueando os ataques do arqueiro, que tá indo pra cima a todo vapor, e mesmo que esteja se segurando porque não quer machucar seu amigo, chega um momento onde o Batman acaba sendo dominado pelos golpes do Oliver e vai pro chão, com o arqueiro estando a um movimento de finalizar o morcegão com uma estaca improvisada. Só que isso é evitado porque a Canário Negro intervém e acerta o Oliver. Daí começa uma porradaria generalizada e o Batman baixa a bola do arqueiro, assim eles finalmente se resolvem. Aqui dá pra ver, nosso detetive favorito se segurou na trocação. A gente sabe que se o Bruce tivesse jogado sério desde o início, a luta teria tido um ritmo e final diferentes. Mesmo assim achei que essa ocasião valia a menção. E por último, o Arqueiro Verde já peitou o Exterminador. No primeiro confronto deles, os dois começavam suas carreiras e não se conheciam, e claro, o conflito surge porque o Oliver tenta impedir o Slade de finalizar um alvo.
Aqui o herói até começa bem, porém acaba dominado pelo mercenário, que despacha ele rápido para não perder seu contrato. Mas mesmo conseguindo tempo e chegando no cara que foi pago para eliminar, o arqueiro intervém a tempo e impede o Slade, atacando o vilão antes dele enxergar alguma brecha nos movimentos e o derrotando. Só que, mesmo o Oliver tendo rendido o mercenário, um agente ali quer se vingar pelo exterminador ter acabado com alguns homens do seu time, e o Slade, que não é bobo, aproveita a confusão para fugir. Na verdade, ele consegue até pular do telhado, só pro arqueiro acertar uma flecha no seu ombro e deixá-lo preso numa corda, e o vilão até se liberta, só para cair todo ferrado no chão. Aqui é vitória pro vigilante, eles tiveram intervenção, mas o Queen ainda ganhou. E em outra situação, o exterminador tentou dar um ataque surpresa no herói, na época que o Oliver se tornou prefeito de Star City, só que o Queen foi mais esperto e previu que o Slade podia ir até ele, então usou um colete e preparou uma armadilha pro mercenário. Aqui eles começam lutando de forma equilibrada, porque mesmo o arqueiro tendo se precavido e já sabendo como o Slade age, o exterminador ainda conseguiu fazer frente e até ter momentos de vantagem. Só que isso muda quando o Oliver captura o vilão com uma flecha adesiva e o leva para um lugar parecido com um poço. O Wilson até se impressiona em como o vigilante conseguiu manipular a luta para tudo ir de acordo com seu plano. Nisso, enquanto o mercenário tá preso pelo chão ter a mesma substância adesiva, o arqueiro saca uma katana e parte para resolver no X1. Nesse período o Oliver já tinha sido treinado pelo mesmo instrutor do exterminador, o Natas, e o Slade nota isso porque percebe que o herói tá muito mais ágil no combate, sabe lutar muito bem com a espada e seus movimentos melhoraram, até se impressionando. Eles continuam lutando de forma praticamente igualada, até que são interrompidos pela Guarda Nacional, que foi acionada pelo Oliver como parte do seu plano pro mercenário ser finalmente capturado, que no final dá certo, e o Slade é levado embora. Essa luta nos mostra que o Arqueiro Verde não é só um cara bem habilidoso quando a porrada começa, mas que também pode ser um oponente bem inteligente quando quer, não é qualquer um que engana o exterminador e sai vivo. Enfim, minha gente, é isso. Vimos como personagem, mesmo sendo mais conhecido pelo seu arco e flecha, ainda é um lutador muito melhor do que parece à primeira vista. Oliver Queen não depende da sua habilidade como arqueiro e com certeza tá entre alguns dos melhores combatentes da DC. Diria que seu nome tá pelo menos entre os 20 melhores da editora. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!